Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Bem, Tia Verônica vai estar aqui gravando para vocês agora a aula de ciências que era para ser dada ontem pelo Google Meet. Estão lembrados? Mas infelizmente ontem Tia Verônica não amanheceu bem e não pudemos ter essa aula, né, de forma digital. Então, eu gostaria que você pegasse comigo o seu módulo 2, para que nós possamos então estar hoje colocando essa aula em dia, ok? Então, abra o seu livro na página 222 comigo, porque nós vamos falar sobre relações alimentares entre os seres vivos. A conhecida cadeia alimentar, que com certeza você já deve ter ouvido falar, ok? Bem, então nós vamos começar por essa imagem aí, olha. Como que o cavalo está interagindo com a grama? O que o cavalo está fazendo? O cavalo está se alimentando, não é isso? Ele está utilizando a grama como fonte de alimento. Então é exatamente assim que ele está interagindo com a grama, por meio da alimentação. Bem, me acompanhe então na leitura aqui, olha. Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como, por exemplo, por meio da alimentação, que é o caso que nós acabamos de ver do cavalo. Ele está interagindo com o ambiente através da alimentação. As plantas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar, a água e o gás carbônico. Já os animais não produzem seu próprio alimento e, por isso, precisam obter energia e nutrientes de que necessitam se alimentando de outros seres vivos. Nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem relações alimentares entre si. Então, nós vamos entender isso agora bem lentamente, olha. As plantas, elas são seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E como é que as plantas fazem isso? Como é que elas produzem o seu próprio alimento? Elas fazem isso num processo chamado de fotossíntese. Certamente você já estudou isso nos anos anteriores, né? Então nós estamos aqui relembrando um pouquinho desse conteúdo também. As plantas, elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. E como que isso acontece? Elas captam a energia da luz solar, a água, né, através da raiz, a raiz retira essa água do solo, e o gás carbônico também que ela captura, que ela pega do ar, certo? E ela transforma isso em energia para ela mesma. Então ela transforma a energia do sol, energia da luz solar, que é energia luminosa, em energia química, que é a energia que faz com que ela sobreviva, né? A energia necessária para a sua sobrevivência. Já os animais, por sua vez, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, como é que os animais fazem para obter a energia que eles precisam para viver? Eles vão atrás das suas presas, eles se alimentam de outros seres vivos, no caso dos carnívoros, ou das plantas, no caso dos herbívoros. Então, essa é a diferença das plantas para os animais. Porque as plantas produzem o seu próprio alimento, mas os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. E nós vamos entender isso aqui, olha, nesse esquema aqui abaixo. Então me acompanha aqui. Vamos começar pela número 1, olha. O capim produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. O capim é uma planta,
ok? É um vegetal. E nós acabamos de falar que as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. E elas fazem isso através da fotossíntese, ok? Bom, número 2. O preá, por sua vez, ele não produz o seu próprio alimento como o capim. O preá precisa se alimentar de outro ser vivo para que ele consiga a energia e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E que outro ser vivo é esse que o preá usa como alimento? O capim. O preá é um animal herbívoro. Herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. Então, o preá usa o capim como alimento para que ele tenha a energia necessária para o seu desenvolvimento. Ok? Bem, a sussuarana também não produz o seu próprio alimento, porque nós acabamos de entender que somente as plantas fazem isso. Só as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, como que a sussuarana obtém a energia e os nutrientes que ela precisa para sobreviver? Se alimentando de outro ser vivo, certo? Só que a sussuarana, ela é um animal carnívoro. Então, o ser vivo que ela usa como alimento não é uma planta, não é um vegetal, e sim outro animal. Então, o preá serve de alimento para a sussuarana, né? A sussuarana se alimenta do preá para poder ter energia e nutrientes. Vejam que um ser vivo serve de alimento para o outro. O capim serviu de alimento para o preá serviu de alimento para a sussuarana. E a sussuarana, por sua vez, será que ela serve de alimento para algum ser vivo? Serve sim. Olha comigo aqui na número 4. Alguns seres vivos microscópicos, né? Quando a gente fala de seres microscópicos, nós estamos falando dos fungos e das bactérias, não é isso? Esses seres vivos, eles degradam a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter energia e os nutrientes de que necessitam. Os seres vivos microscópicos, os fungos, as bactérias, eles se alimentam de seres vivos mortos. E aí, depois que esses seres começam a entrar em estado de degradação, decomposição, ou seja, depois que a carne apodrece, essa carne serve de alimento para esses seres vivos microscópicos. E é assim que eles conseguem a energia e os nutrientes de que necessitam. E assim se forma, né, a cadeia alimentar. Olha como que acontece. O capim serve de alimento para o preá serve de alimento para a sussuarana serve de alimento para os seres vivos microscópicos. Aqui, o único que produz o seu próprio alimento, você observa que ele não se alimenta de ninguém. Por quê? Porque as plantas, os vegetais, são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Os outros, por sua vez, precisam se alimentar de outros seres vivos, ok? Então, aqui embaixo está dizendo isso, essa sequência de relações alimentares, eu gostaria que você sublinhasse essa frase comigo, que é exatamente o que a gente acabou de falar, Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada de cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é exatamente essa relação onde um ser vivo serve de alimento para o outro, ok? Bem, cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar,
podendo ser classificado em, vamos sublinhar aqui também que é importante, olha, existem os seres vivos que são produtores, né? Então tem o produtor, o consumidor ou decompositor. Vamos entender isso aqui, olha. Vamos começar pelo capim, né? Que foi o primeiro ser vivo que nós falamos lá na cadeia alimentar. O capim é um vegetal e ele produz o seu próprio alimento. Por isso é chamado de produtor. O próprio nome vai me ajudar a entender isso. Olha, se o capim ele produz, então ele é produtor. Então, na cadeia alimentar, quem são os produtores? São as plantas, são os vegetais. Por quê? Porque elas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, produtores são os seres que produzem seu próprio alimento. E quem é que produz seu próprio alimento? As plantas. Não é isso que nós vimos? Através de um processo chamado fotossíntese. Então, não tem como confundir. Quando a gente falar de seres produtores, estamos falando das plantas que produzem o seu próprio alimento. Ok? Bem, então quem seria o consumidor na cadeia alimentar? Se os vegetais são os produtores, quem são os consumidores? Ó, o preá não produz seu próprio alimento e por isso, atenção, ele consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. Quando eu digo que ele consome, eu estou dizendo que ele come mesmo, se alimenta de outros seres vivos. Então, se ele consome outro ser vivo, ele é chamado de consumidor. Aqui também o nome me ajuda a entender. Ó, o ser vivo que produz o seu alimento é o produtor. E o ser vivo que consome outros seres vivos é o consumidor. Então, o preá, ele é um ser consumidor. Por quê? Porque ele se alimenta de outro ser vivo, ele consome outro ser vivo. Nesse caso, o preá se alimenta de capim. Agora, lá no início, né, na página anterior, eu falei para você que o preá é um animal herbívoro. E por que o preá é um animal herbívoro? Porque ele se alimenta de plantas. Então, todos os animais que se alimentam de plantas são chamados de animais herbívoros. Ok? Então, ele é um consumidor herbívoro, porque ele consome plantas. Repetindo, ele é um consumidor, porque ele consome, né? Herbívoro, porque se alimenta de plantas. Ok? E a sussuarana? A sussuarana também ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar. Por quê? Porque a sussuarana, da mesma forma que o preá, ela também não produz o seu alimento. Então, ela precisa consumir outro ser vivo. Nesse caso, né, ela consome o preá. Então, se ela consome outro ser vivo, ela é um consumidor. Quem consome é o consumidor. Agora, a sussuarana se alimenta de carne de outros animais. Se ela se alimenta de carne de outros animais, se ela se alimenta de outros animais, da carne deles, ela é um animal carnívoro. Percebeu a diferença? Olha, os herbívoros, como o preá, se alimentam de plantas. Já os carnívoros se alimentam da carne de outros animais. Então, tanto o preá quanto a sussuarana são consumidores, porque eles consomem outros seres vivos.
né, outros animais. Eles não produzem o seu próprio alimento. Sendo que o preá é herbívoro porque ele se alimenta de plantas e a sussuarana é carnívoro porque se alimenta de outros animais, da carne de outros animais. Ok? E os fungos e bactérias? Vamos pensar. Fungos e bactérias não são produtores como as plantas, porque não produzem o seu próprio alimento. Fungos e bactérias também consomem. Olha, os fungos e bactérias, eles também consomem, só que eles consomem restos da sussuarana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para a sua atenção, contribuindo para a sua decomposição. O que significa isso? Eles se alimentam, né, dos restos de animais mortos, fazendo a sua decomposição, levando esses animais ao estágio de apodrecimento. Fungos e bactérias se alimentam de carnes podres, por isso é de animais mortos, quando a carne começa a entrar em estado de decomposição. E aí, se eles, né, se alimentam de restos de seres vivos em estado de decomposição, então esses animais são chamados de decompositores, porque os seus alimentos são restos de animais, né, e outros seres vivos em decomposição. Então, decomposição, por isso eles são decompositores. Então, viu como é simples da gente perceber quem é quem numa cadeia alimentar? Então, vamos aqui, ó, vamos rever. As plantas são seres produtores, pois produzem seu próprio alimento. E elas são únicas nessa posição aqui. Os únicos produtores na cadeia alimentar são as plantas, que são os únicos, né, que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Agora, todo ser vivo que se alimenta, que consome outro ser vivo para obter energia, fazem parte do grupo dos consumidores, porque eles consomem outros seres vivos. E esses consumidores podem ser herbívoros, se alimentarem de plantas, ou carnívoros, se alimentarem da carne de outros animais. E os fungos e as bactérias, né, como eles contribuem para a decomposição de seres vivos mortos, se eles se alimentam desses animais, do resto desses animais em estado de decomposição, eles são chamados de decompositores. Então, é assim que se forma, então, né, a posição numa cadeia alimentar. Produtor, quem produz o seu próprio alimento. Consumidor, aquele que consome outros seres vivos, e decompositor, que é aquele que contribui, né, para a decomposição dos restos de seres vivos e se alimenta desses seres em estado de decomposição. O preá e a sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em, atenção, então nós estamos falando de consumidores, aqueles que consomem outros seres vivos. Os consumidores podem ser classificados em consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, e assim sucessivamente. Observe a seguir, olha, nós temos aqui o produtor, que é a planta, produz o seu próprio alimento. Aqui nós temos o consumidor, o primeiro consumidor da cadeia alimentar. O ser vivo que se alimenta, ó, do produtor
em uma cadeia alimentar é chamado de consumidor primário. Sublinha isso, por favor. Por que que o preá é um consumidor primário? Porque ele se alimenta do consumidor, ele se alimenta do produtor. Ó, ele é o primeiro consumidor da cadeia alimentar. O primeiro, por isso que ele é consumidor primário. Ele é o primeiro consumidor da cadeia alimentar, aquele que se alimenta do produtor. Então é o consumidor primário, o que se alimenta do produtor. E a Sussuarana? Ela é a segunda, né, no grupo dos consumidores, é o segundo consumidor. Ela se alimenta do consumidor primário. Se ela se alimenta do primário, então ela é o consumidor secundário. Olha, o ser vivo que se alimenta do consumidor primário em uma cadeia alimentar é chamado de consumidor secundário. Então, ó, voltando, nós temos o produtor. Aqui nós temos o primeiro consumidor, porque ele consome esse ser vivo. Se ele é o primeiro consumidor, então ele é o consumidor primário, porque ele é o primeiro, aquele que se alimenta do produtor. A Sussuarana é o segundo consumidor, se alimenta do primeiro, então ela é o segundo consumidor. Se ela é o segundo, então é o consumidor secundário. E por último, nós temos os decompositores, ok? Bom, como você acha que é chamado o ser vivo que se alimenta do consumidor secundário em uma cadeia alimentar? Ó, se esse aqui é o primário, a Sussuarana é o secundário, se nós tivéssemos aqui um outro ser vivo que se alimentasse da Sussuarana, mas que consumisse ela, né, a sua carne, não em estado de decomposição como os fungos e as bactérias, mas que consumisse ela, né, viva, matasse para comer, assim como ela faz com o preá. Se existisse aqui outro consumidor que consumisse a Sussuarana, que nome ela receberia se esse é o primário e ela é o secundário? Ela receberia o nome de consumidor terciário. Qualquer outro ser vivo que viesse aqui nessa parte da cadeia, nessa posição da cadeia, e consumisse a Sussuarana, seria um consumidor terciário. Nesse caso não tem, porque aqui quem se alimenta da Sussuarana morta, né, contribuindo para o seu estado de decomposição, são os seres decompositores. Então, nessa cadeia alimentar aqui, nós só temos consumidor primário e consumidor secundário. Não temos o consumidor terciário, certo? Bom, agora nós vamos falar de animais onívoros. Tia Verônica, o que são animais onívoros? Antes de eu começar a ler com você, eu quero te dizer que nós, os seres humanos, somos animais onívoros. Você sabia disso? E eu vou te explicar já já por que os seres humanos são classificados como animais onívoros. Então me acompanha aqui, olha. Antes de iniciarmos nossa conversa, responda as questões abaixo. Você acha que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? O que eu quero dizer com isso? Um mesmo ser vivo, ele pode ser herbívoro e carnívoro, por exemplo. Ele pode se alimentar de plantas, né, e da carne de animais? Claro que sim. Nós mesmos, né, pessoal? Eu, por exemplo, eu me alimento de vegetais e de animais. Eu como carne e eu como legumes, verduras. Então, eu me alimento dos dois.
Agora, pense no ser humano que se alimenta de plantas e de animais. E responda novamente essa questão acima. Você acha que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Um mesmo ser vivo pode se alimentar de plantas e de animais? Com certeza pode. Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Os animais onívoros podem variar sua alimentação, ora se alimentando de plantas, ora consumindo outros animais. Agora aqui, nós temos exemplos de animais, de seres vivos que são onívoros, o ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha são exemplos de animais onívoros. Por quê? Porque eles se alimentam de plantas e também de outros animais. A galinha, por exemplo, ela se alimenta de que tipo de planta? O milho, né? E que outros animais? As minhocas, por exemplo. Então ela é onívoro por isso, porque ela come tanto plantas quanto outros animais. Assim como nós, seres humanos, né, consumimos plantas, que são os vegetais, e também consumimos carne, né, de outros animais, então também somos onívoros. E assim nós temos outros animais que também são onívoros. Então, animais onívoros é exatamente isso. São aqueles que se alimentam de carne de outros animais e também de vegetais. Ok? Bom, como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. É para isso que serve a cadeia alimentar, para que um ser vivo sirva, né, de nutrientes, transfira energia para o outro. Quando um ser vivo se alimenta do outro, é porque ele está em busca de energia, ele está em busca de nutrientes para a sua sobrevivência. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que a consome e podem retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores. Olha que interessante, olha. Por meio de um processo chamado de decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Então aqui nós temos exatamente essa representação, né? O preá se alimenta da planta, a sussuarana se alimenta do preá e a sussuarana, depois de morta, serve de alimento para os fungos e as bactérias, quando ela entra em estado de decomposição. E aí, quando isso acontece, né, os restos que ficam ali no solo são absorvidos pelas plantas, né, se transformam em matéria orgânica, e essa matéria orgânica que é liberada no solo, no ambiente, é absorvido pelas plantas, e isso acaba virando um ciclo na natureza, porque retorna para o próprio ambiente. Graças a quem? Aos seres vivos decompositores, que fazem com que essa carne, depois de morta, apodreça, entre em decomposição. E aí todo esse resto dessa matéria orgânica vai para o solo e é absorvido pelas plantas, voltando então para o ambiente. Ok? Bom, diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir, vamos entender isso aqui, olha.
O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida sob a forma de calor, por exemplo. Então nós temos aqui, olha, o capim. Deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui, ó. O capim, ele utiliza a energia da luz solar para produzir o seu alimento. Essa energia fica aqui, ó, armazenada nele. Então, o capim usa a energia solar para produzir o seu alimento durante a fotossíntese. Por isso que a setinha tá bem grossa aqui, ó, porque ela captura, né, a planta captura a energia solar para produzir o seu alimento. Bem, ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta. Então, atenção, notem que aqui a setinha já diminuiu de tamanho. Por quê? Porque essa energia que foi capturada do sol e ficou armazenada aqui na planta, quando essa planta serve de alimento para o primeiro consumidor, essa energia que estava aqui já começa a diminuir, porque ela começa a ser transferida para o consumidor, para o primeiro consumidor. Da mesma forma que ao se alimentar do preá, a sussuarana obtém parte da energia presente nele. Então, essa parte da energia que foi para o preá quando ele se alimentou da planta, diminui ainda mais quando a sussuarana se alimenta dele. O que isso significa? Isso significa que à medida que cada ser vivo vai, né, utilizando a energia para o funcionamento do seu organismo, a parte dessa energia ela é perdida. Então aqui, ó, a planta utiliza a energia do sol. Então aqui a energia vem numa quantidade. Quando o preá utiliza parte dessa energia, ela já diminui, uma parte dela fica perdida. No momento em que a sussuarana, né, utiliza a energia desse consumidor aqui, desse alimento aqui, mais uma parte da energia é perdida, ok? Bem, nós vamos agora para a página 226 e agora nós vamos falar de um assunto chamado teia alimentar. Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Olha que interessante. Um ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas, formando, então, teias alimentares. Então, o que são teias alimentares? São várias cadeias alimentares interligadas, ok? Bem, observe essa teia alimentar aqui, olha. Nós temos aqui, vamos começar pelo produtor aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, né, a planta, o vegetal é o ser produtor. Nós temos aqui esse consumidor, que é o gafanhoto, se alimentando do produtor. Então, ele é um consumidor primário, porque ele é aquele que se alimenta do produtor, é o primeiro consumidor da cadeia. Nós temos aqui, ó, o preá, que é outro consumidor. Temos o sapo, o teiu, todos eles são consumidores. Nós temos aqui, ó, a sussuarana, o veado campeiro. Notem, né, que as setas estão se interligando. Isso significa que nós temos aqui mais de uma cadeia alimentar. Se eu tenho mais de uma cadeia alimentar, né, se eu tenho várias cadeias interligadas, então eu chamo isso de teia alimentar, ok? Bem, aqui embaixo nós temos uma questão que você vai precisar responder no seu caderno de ciências.
E essa questão está valendo nota, ok? Então, depois de responder, eu vou te pedir para tirar uma foto dessa atividade e mandar no meu privado para que eu possa estar corrigindo e te dando essa nota. Combinado? Então, ó, presta atenção que eu vou te explicar o que você vai fazer. Identifique e escreva em seu caderno de ciências 3 cadeias alimentares na teia alimentar acima. Então, olha, você vai observar aqui nessa teia alimentar e vai escrever no seu caderno 3 cadeias alimentares, observando as 2 dicas que eu vou te dar. Primeira dica: você precisa organizar a cadeia alimentar seguindo o exemplo do livro. Então, volta comigo lá na página 222 para a gente ver como é que o livro apresenta uma cadeia alimentar. Olha, a cadeia alimentar ela é representada assim, olha. É colocado o nome do ser vivo e as setinhas. Essas setinhas indicam exatamente isso aqui, ó. Que um ser vivo, serve de alimento para o outro. Então, é assim que é organizada a cadeia alimentar. Coloca o nome do ser vivo, a setinha. O nome do ser vivo, a setinha. Então, você vai fazer 3 cadeias alimentares exatamente nesse modelo aqui. Ok? Lembrando que começa do produtor, passa pelos consumidores e termina nos decompositores. Ok? Então, é só você observar lá aquela teia alimentar e ver quais são as cadeias alimentares que você consegue encontrar aqui. Né? A primeira delas é exatamente o exemplo que o livro traz. A planta, né, serve de alimento para quem aqui? Ó, olha a setinha. A planta serve de alimento para o preá. Nesse caso, o capim serve de alimento para o preá. E o preá, ó, serve de alimento para a sussuarana. E a sussuarana, olha a setinha, serve de alimento para os fungos e bactérias, que são os decompositores. Esse é um exemplo de cadeia alimentar que é exatamente o que o livro trouxe. Mas como isso se trata de uma teia, nós temos outras cadeias interligadas aqui. Então, você vai precisar encontrar mais 2, ok? Então, fica ligadinho aí, lembrando, sempre começa do produtor, da planta. Sempre vai começar do produtor e vai terminar nos decompositores. Então, é só seguir as setinhas aí e montar as 3 cadeias alimentares no seu caderno e tirar uma foto para me enviar. Combinado? Então, vamos continuar na página 227. As cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Então, é possível encontrar cadeias e teias alimentares nos ambientes aquáticos. Então, nós temos aqui embaixo, né, um exemplo de uma cadeia alimentar aquática. Olha como que ela se inicia. Ela se inicia aqui. Desses carinhas chamados de fitoplâncton. Nome estranho, né? O fitoplâncton, ele é representado pelos seres vivos microscópicos, então eles não podem ser vistos a olho nu, não podemos vê-los sem o auxílio de um microscópio, e eles vivem em ambientes aquáticos e realizam fotossíntese. Olha que interessante. Se esses seres realizam fotossíntese, eles são iguais às plantas, porque eles produzem o seu próprio alimento. Todo ser que produz o seu próprio alimento, ele faz isso através de um processo de fotossíntese. Então, o fitoplâncton, ele funciona na cadeia alimentar aquática como produtor. Ele está no lugar de uma planta, porque ele realiza fotossíntese. Então, aqui ele é o produtor, ok?
Bem, ele serve de alimento, ó, para o lambari. O lambari serve de alimento para o dourado. E o dourado serve de alimento para a lontra, que serve de alimento para os fungos e bactérias, que são seres decompositores. Aqui, então, nós temos um exemplo de cadeia alimentar, ok? Vamos lá. Ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima. Então, nós temos aqui, ó, todos os seres vivos que estão naquela cadeia alimentar acima. E do lado de cá nós temos consumidor primário, consumidor terciário, produtor, decompositores e consumidor secundário. Vamos fazer juntos essa questão? Então, vamos ligar aqui, olha, nós acabamos de falar que o fitoplâncton, ele está no lugar das plantas nessa cadeia alimentar. Então, se ele está no lugar das plantas, ele é o produtor, porque a planta é um produtor, né? Assim como o fitoplâncton, que através da fotossíntese produz o seu alimento. Bem, nessa cadeia alimentar aqui, o lambari se alimenta do fitoplâncton. Então, se ele se alimenta do produtor, né? O fitoplâncton é o produtor. O consumidor que se alimenta do produtor é chamado de consumidor primário. Então, ó, o lambari é o consumidor primário, pois ele se alimenta do produtor, que é o plâncton, fitoplâncton, né? Bem, o dourado se alimenta do lambari, então ele é o consumidor secundário, pois se alimenta do consumidor primário. E por último, nós temos a lontra, que se alimenta do consumidor secundário. Então, ela é o consumidor terciário. Então, aqui nós terminamos, né, a posição dos consumidores. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E por último, terminando essa cadeia, nós temos os fungos e as bactérias, que são os seres decompositores, pois eles se alimentam, né, dos restos de seres vivos mortos, né, contribuindo para a decomposição desses seres. Bem, letra B. Qual é a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Você se lembra que eu disse que o fitoplâncton, né, funciona aqui nessa cadeia como se fosse o produtor, né, igualmente as plantas? Então, é exatamente essa a importância do fitoplâncton. Ele atua como produtor nessa cadeia alimentar. É exatamente isso que você vai responder aí. Ele atua como produtor nessa cadeia alimentar. Essa página 228 também está valendo nota, ok? Assim como a terceira questão da 226, a 228 também está valendo nota. Então, olha, eu vou dar uma lidinha aqui com você e você responda aí, tire uma foto e me envie também no privado para correção e para que eu possa te dar essa nota, combinado? Então, nós temos aqui, né, as cadeias alimentares nesse ambiente aí. Letra A. Identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e complete corretamente os esquemas. Então, nós temos aqui, ó, as cadeias alimentares para serem completadas. Quem é que serve de alimento para o gafanhoto? Ó, é só observar a imagem e as setas. O gafanhoto está aqui. Quem é que serve de alimento para o gafanhoto? Completa aqui. E o gafanhoto, ele serve de alimento para quem? Ó,
Nós estamos aqui com o gafanhoto. Olha para a seta, ele serve de alimento para quem? Que serve de alimento, ó, para a sussuarana. Próxima cadeia. A planta serve de alimento para quem? A planta está aqui, ó. Olha para a seta. A planta serve de alimento para quem? Que serve de alimento também para a sussuarana. Então, segue as setas, né? Siga as setas e preencha, então, as cadeias alimentares aí da letra A. Letra B. Escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas, de acordo com as cadeias alimentares representadas. Então, você vai precisar ler as dicas aqui e descobrir de qual ser vivo daqui dessas cadeias alimentares, né, cada característica está falando. Então, atenção, ó. Aqui nós temos a primeira dica. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Quem é aqui nessa cadeia alimentar que se alimenta de insetos? Nesse caso, o inseto aqui é o gafanhoto. Quem é que se alimenta dele e serve de alimento para a sussuarana? Observa aí e escreva o nome desse animal aqui. Quem é que ocupa tanto a posição de consumidor secundário como de consumidor terciário? Atenção, aqui nós temos 3 consumidores, ó, primário, secundário, terciário. Aqui é o produtor. Então, consumidor primário, secundário, o terciário é a sussuarana. Aqui embaixo nós só temos 2 consumidores, o primário e o secundário. Quem é que ocupa aqui, ó, o consumidor terciário e o consumidor secundário ao mesmo tempo? Já te dei, né, basicamente a resposta aí, então fica ligadinho aí. Quem é que não se alimenta de nenhum outro ser vivo? Aquele que produz o seu alimento e não precisa se alimentar de nenhum outro ser vivo. Quem é? Letra C. Qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? Vou te dar uma dica. Nós falamos sobre isso na página 225. Então, volta lá e escreva para mim quem é que é fonte primária de energia nas cadeias, né, alimentares. E a letra D não precisa responder, porque seria para fazer em sala de aula, né, conversando entre vocês, mas infelizmente não será possível. Então, para a nota, questão 3 da página 226 e essa página 228 até a letra C, ok? Terminando, tire uma foto e me envie no privado para a correção. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. O gabarito será colocado para vocês junto com a aula aqui, tá? E depois vocês confiram as respostas aí. Combinado? Um beijinho e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.